Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Segundou. Vou começar agora. Atrasamos 2 minutinhos, né? Mas começar agora às 9h07. Quem foi entrando depois vai vendo o conteúdo. Junho, metade do ano já foi. E agora a gente não tem mais desculpa dos contadores, né? Com relação ao imposto de renda. Será que eles vão nos atender agora, né? Primeiro, quero agradecer pela presença de vocês. Eu estou um pouco fã ainda, estou me recuperando de uma sinusite, mas estou aqui para entregar o meu máximo para vocês. Eu gosto muito desse tema, né, que é o poder do storytelling, né, sem vender, sem precisar dar desconto, contando uma história, criando uma história para você interagir, né, com o pessoal das suas redes sociais. Eu costumo falar que até para os meus mentorados aqui, ninguém entra hoje no Instagram para olhar, eu quero ver o que a RY está postando. Não, eles querem saber quem está por trás dessa R, né? Quem que é a pessoa, o que ela está postando, o que ela está produzindo, né? Hoje no Instagram, a gente é bombardeado o tempo inteiro de informações, né? Fofocas, né? Rede social, ela vem com muitas informações. E para a gente se destacar nessas redes sociais, né? Nós, como autoridade de registro, como a gente faz? Como a gente consegue se destacar? Então, falando um pouquinho sobre a aula, ela acontece toda segunda-feira, às 9 horas, a gente começa. Ela é uma aula que é para todas as pessoas que trabalham com certificado digital, então, desde quem trabalha nas vendas, como a GR, a gente está aqui para poder dar essa aula é gratuita, então pode convidar as pessoas que você acha que faz sentido participar dessa aula. O benefício de uma aula semanal. Estou aqui dando o meu máximo para vocês poderem conduzir melhor a venda de vocês, né? Fidelizar os seus clientes, converter mais clientes. Então, é um momento precioso onde a gente pode trocar ideias, né? Trocar experiências. O chat está liberado. Quem quiser contar histórias, falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, não saiam daqui com dúvidas. A aula semanal acontece toda segunda-feira, ela no mesmo dia, no mesmo horário, em relação às vendas certificado digital. E hoje a gente vai aprender o poder do storytelling. Depois, se vocês quiserem comentar aqui, quem conhece o Leandro Ladeira, se vocês já conhecem, é um cara fantástico. Se vocês não conhecem, convido a conhecer, né? Porque ele é o cara do storytelling, assim, que quando eu conheci, eu falei, gente, é isso. É isso que a gente precisa fazer para a gente encantar o cliente, para a gente trazer o cliente para nosso Instagram, para ele se prender a atenção no que a gente está falando. Qual que é a promessa de hoje? Essa aula, a gente vai sair, né, daqui colocando em prática. Então, tudo que eu falar aqui, eu vou dar exemplos, vou trazer exemplos reais, né, do Instagram, para vocês poderem olhar e vocês transformarem as redes sociais de vocês em uma máquina de venda. A promessa é conectar emocionalmente com o seu público e gerar emoção. Porque quando a gente conecta com o nosso público, hoje, gente, não sei se vocês sabem, mas a gente não precisa ter 1,5 milhão de seguidores para a gente conectar com o nosso público. A gente precisa ter as pessoas certas no nosso Instagram. A métrica do Instagram hoje mudou completamente. Antigamente, para entregar um conteúdo, a gente precisava ter muito seguidor, a gente precisava, muita gente comprava até seguidores, né, para ter seguidores, mas hoje mudou completamente. Hoje, se você tem poucos seguidores, mas você tem um conteúdo constante, você utiliza o conteúdo certo, você consegue entregar mais para os seus seguidores e até não seguidores que não te conhecem. Então, quanto mais, e isso até é uma dica que eu dou para vocês antes de até entrar no conteúdo, se vocês têm família, né, amigos, o pessoal da R, conteúdo que você posta, pede para as pessoas comentarem, compartilharem, né, curtirem, porque quanto mais você comenta, mais você curte, mais você vai tendo engajamento dentro do post, mais o Instagram vai entregando para pessoas que não te seguem. Então, isso é, assim, hoje a gente fala muito de tráfego, né? É importante fazer, mas tem como você encantar os seus clientes e trazer seguidores para você sem você precisar impulsionar. Eu falo isso por experiência própria. O meu Instagram eu comecei como todo mundo, né? Não tinha muitos seguidores, ainda não tenho milhões de seguidores, mas o meu Instagram, ele entrega bastante, né? Eu tenho muitas visualizações no meu Instagram, pelos conteúdos que eu estou postando.
Né? E quem sou eu? O que faço aqui? Eu vou pedir 5 segundos que eu vou limpar minha câmera. Parece que minha câmera está suja. Deixa eu limpar aqui para poder ficar bom para vocês me ver melhor. Deixa eu ver se melhorou. O pessoal me deu feedback aqui no WhatsApp. Agradeço. Melhorou? Acho que ficou melhor, né? Então, quem sou eu? Eu sou Loiane. Eu tenho mais de 15 anos de experiência na área comercial. Desses 15 anos, eu trabalhei 4 anos no AC. Lá também eu era cara da empresa. Então, eu fiz muito conteúdo para essa empresa, desde Instagram, né, LinkedIn. Eu fiz aulas também. Então, lá a gente fazia aulas, simulações para produzir conteúdo para a universidade lá dessa empresa, tanto para funcionários quanto para empresas como autoridade, contadores. E nesse período, eu também fui candidata a vereadora, então eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque isso me trouxe uma experiência muito grande com relação ao poder do storytelling, né, para você ter mais visualizações, para você converter mais pessoas para olharem para dentro do seu negócio, para dentro do seu Instagram. E lá nessa empresa, nessa antiga AC, eu levei mais de 3 milhões de faturamento para dentro da empresa. Então, além de ser a cara da empresa, eu bati a meta e levei esse faturamento para dentro da empresa. E qual que é o conteúdo de hoje? Né? Vou compartilhar com vocês, né, a minha tela, que é o nosso mapa mental. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar melhor. Então, a introdução, né? Você já cansou de ouvir que só vende se der desconto? Né? Quantas de nós aqui, né, já estão cansados de ouvir isso? Fala, não, olha, eu só consigo vender se eu der um desconto, eu fico brigando por R$10 com a concorrência o tempo inteiro. E se eu te provar que é possível vender todo santo dia usando apenas histórias bem contadas? Será que vocês acreditam nisso? Faz sentido? Quantos aqui já postaram no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais que você utiliza, e ficaram no 0 likes e só receberam curtidas da família? Já aconteceu muito comigo. Quantas vezes isso já aconteceu? A maioria das ARs posta o mesmo conteúdo técnico, frio, genérico e sem conexão. Eu fico olhando, né, o Instagram das autoridades de registro e até das ACs mesmo. É aquele Ctrl+C, Ctrl+V. Por que você precisa de um certificado pessoa física? Aí é um card lá, com escritas. Quem que vai conectar com um card desse? Concorrência brigando por preço, queimando margem. Isso é o que mais acontece. Rede social parada, sem gerar oportunidade. Hoje está todo mundo conectado, gente. Se você está com a sua rede social parada, seja da sua R, seja a sua pessoal também, porque você é a cara da sua empresa. Se você não está vendendo também dentro do seu pessoal, você está perdendo oportunidade. Você está deixando dinheiro na mesa. O cliente acha que o certificado é tudo igual. Se eu comprar na CY ou se eu comprar na CX, ou é igual o nosso pensamento também, se eu me vincular a CY ou se eu me vincular a CX, é tudo igual. Certificado é tudo igual. Será que é mesmo? E a experiência? E o acompanhamento? Né? Como que será? Como que é? E qual que é o nosso objetivo? Mostrar que você entende o problema do público. Então, hoje a gente vai aprender como entender o problema do nosso cliente para a gente trazer o storytelling para que ele se conecte com a gente e fale, eu preciso desse produto. E é difícil hoje, gente. Um cliente, principalmente o perfil do nosso cliente, o empresário, eu acordei de manhã, calcei meu sapato, fui trabalhar, eu preciso de um certificado digital. É muito difícil isso acontecer. Mas se você gerar conexão com ele, se você gerar interesse nele em falar, poxa, será? Por que eu só faço o PJ1? Por que eu não estou fazendo um PF para facilitar a minha vida? Você gerou conexão, você gerou curiosidade, você gerou interesse. Quando você gera essas 3 coisas, aí vem o poder do storytelling. Então, a introdução ao storytelling. Introduzir o conceito do storytelling de forma simples e direta. Então, o que é o storytelling? É contar histórias com estrutura e emoção para gerar identificação. Pessoas compram com emoção e justificam com lógica.
Então, um exemplo, em vez de emitimos um A3 com rapidez, conte uma história de um cliente que quase perdeu o contrato por falta do certificado e como você resolveu. Então, faz aquele, não precisa daquela produção. Não, pega um celular, faz um Reels de alguns minutos ou segundos, e isso também é muito particular, porque tem Reels não tem necessidade de ser, eu preciso fazer somente de 1 minuto. Não, depende do que você quer transmitir para o seu público. E depende também do tipo de público que você tem dentro da sua R, dentro dos seus seguidores. Então, você começa a testar. E a gente só começa a testar fazendo. Então, em vez de você fazer colocar um card lá, emitimos o seu certificado em apenas 1 minuto. Conta uma história. Olha, você sabia que o cliente Y precisou de um certificado digital e ele perdeu o prazo por conta de deixar para a última hora? E aí começa a contar a história. Envolve o cliente, envolve o seguidor. E depois, no final, você faz a sua oferta. Então, mais uma historinha bem contada, para no final, o Leandro Ladeira, gente, eu indico, eu vou passar alguns vídeos dele aqui, mas eu indico vocês seguir, porque quando você assiste o que ele está falando, ele não está vendendo nada. Ele está contando a história da vida dele, dos clientes dele, e no final ele faz o CTA, que é para onde ele quer que você seja conduzido, seja para um curso dele, venda todo santo dia, ou seja para o Story 10X, seja para alguma coisa. Mas primeiro ele conta e você fica tão envolvido naquilo que você nem percebe. Quando você vê, você já está entrando, você está seguindo, você está comprando com emoção. Então, isso é muito importante. A gente gerar essa curiosidade. E qual que é o método do Stories 10X, né, do Leandro Ladeira? Isso aqui não é meu, gente, tá? Não, fui eu que criei. Esse método é o método do Leandro Ladeira, né, que eu fiz o curso dele, Stories 10X, então eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu tive, né, que eu aprendi dentro desse curso, então aproveitem bastante, se vocês quiserem fazer perguntas, tiver alguma dúvida, deixa eu só recolher aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, o Stories 10X, né? O que é o Stories? É um tipo de conteúdo que vende sem parecer venda. Então, você precisa, isso ele faz com muita propriedade, você precisa vender para o seu cliente sem parecer que você está vendendo para ele. Você está mostrando para ele um conteúdo sem parecer com que você está querendo vender alguma coisa para ele. E qual que é a identidade? Né? Conte quem você é, por que faz, o que faz, sua missão com a R. Então, exemplo. Comecei no certificação digital quando eu vi um contador desesperado para assinar um contrato urgente e pensei, ninguém deveria passar por isso. Como você começou? Como a sua R começou? O porquê que você abriu esse negócio? Conta essa história. Né? Comecei porque queria empreender em alguma coisa, em alguma empresa, e eu vi que o mercado de certificação digital é um mercado que, além de ser um certificado digital, eu posso ajudar o meu cliente de alguma forma. Vai contando a história, vai moldando e faz, e grava, e publica. Os primeiros, pode ser, não sei se vocês já fazem isso, ótimo, continue fazendo. Se você não faz, os primeiros às vezes não vão sair 100%. E é assim que começa. Depois você vai aprimorando a técnica, vai vendo se está tendo engajamento, se não está tendo, vai pegando feedback das pessoas. Fez sentido? Gostou? Achou legal? Faz caixinhas lá, mais para baixo eu vou falar como fazer as caixinhas, né, enquetes, para você ouvir o seu público, que também é muito importante você ouvir o seu público, o que ele quer, o que ele está querendo ver dentro do seu conteúdo. Stories, né? O story. Histórias de clientes reais, bastidores, superações. Faça o cliente, o seu parceiro, o seu cliente se envolver dentro da sua empresa. Então, um exemplo. A dona Rita chegou aqui chorando porque perdeu o prazo do MEI. Emitimos em 15 minutos e ela saiu com um sorriso no rosto. Então, pede um depoimento do seu cliente. Se você não conseguiu esse depoimento, conta essa história você mesmo. Olha, aconteceu aqui, principalmente agora na questão do imposto de renda, um parceiro estava muito desesperado com a declaração do imposto de renda. Nós aqui da nossa empresa explicamos para ele como funciona, como que o certificado digital pôde ajudar ele, e ele hoje conseguiu entregar todas as declarações. A gente está agora no mês de junho,
o último dia foi dia 31 e ele conseguiu cumprir com todas as obrigações legais das suas empresas, utilizando o nosso certificado digital e utilizando a nossa parceria como estratégia para ele crescer, para ele entregar para o cliente dele a melhor experiência. E ele hoje está feliz e tal, e faz o CTA. E aqui na nossa empresa a gente emite o certificado nananana, e faz o cliente comprar, né, a sua ideia. Então, sempre trazer essas histórias reais, porque as pessoas gostam de ver o que as outras pessoas estão fazendo. Então, trazer histórias reais ajuda muito na venda, ajuda muito a você não precisar dar desconto, que fala, poxa, o fulano está tendo retorno com essa parceria. Nossa, eu acho que eu vou também fazer uma parceria com essa empresa, porque eu também vou ter retorno. Né? A transformação. Antes e depois de quem me contratou, mostre o resultado. Né? Exemplo, antes o cliente demorava dias para emitir, hoje faz tudo online com o nosso suporte. Gente, faz o antes e o depois. Quem começou a R, né, antes, ou mesmo quem não começou, antes da videoconferência, por que a gente não está produzindo conteúdo mostrando aquela quantidade de papel, aquele dossiê gigante que a gente tinha que fazer para o nosso cliente? E hoje a gente precisa, às vezes não precisa nem enviar documentação. Então, o cliente não sabe disso. Quem sabe disso é os AGRs, é as ARs. Então, trazer esse conteúdo do antes e depois, né? Ou então, eu vou até trazer um conteúdo do Leandro Ladeira que ele fala o marketing digital em 2000 e tanto. Faz esse conteúdo, como que é fazer, como que as ARs vão estar em 2050, por exemplo. Então, nada se cria hoje. Claro que tem muita gente criativa, eu não estou falando que não tem, mas a gente copia e melhora. Então, não tenha vergonha de pegar um Stories, um Instagram, né, um Reels de uma pessoa e trazer para o seu conteúdo e transformar esse conteúdo na sua cara. Hoje a gente pode trazer esse conteúdo dessa forma. Então, objeções, né? Demonstre mitos com histórias. Né? Exemplo, tem gente que acha que precisa de token físico sempre. Deixa eu te contar o caso do Pedro. Principalmente os advogados, né? Eles têm muito receio, e eu sei que tem alguns locais ainda que não aceitam, né, o certificado em nuvem, mas tem muita gente que tem medo de utilizar o certificado em nuvem, que quer aquele token colocado na máquina, né? E aí cria uma história, conta uma história. Olha, eu ajudei um cliente, e isso, gente, a gente acontece no nosso dia a dia direto, e a gente não está trazendo isso para os nossos conteúdos. Olha, eu ajudei meu cliente, trouxe para ele uma forma diferente de analisar, de usar o certificado digital, e às vezes trazer, se você conseguir trazer, né, o depoimento do Pedro, melhor ainda, mas se você não conseguir trazer o depoimento do Pedro, faça você a sua própria história, né, contando mitos e verdades, né? Mito 1, eu preciso do token. Desmistifica tudo e coloca dentro de um conteúdo, né? Um relacionamento. Conte histórias leves do dia a dia, café, time, bastidores, humaniza, traga humanização para dentro de suas redes sociais. Né? Hoje foi o dia de correr para entregar um certificado antes da chuva chegar. Né? Hoje foi o dia de entregar um certificado digital antes do imposto de renda acabar. A gente não usou, tem muita R que não usou esse período do imposto de renda como estratégia comercial para conquistar o cliente, porque quando a gente liga para o contador, ele fala que não pode, que está corrido, em junho a gente conversa, aí em junho vem outra coisa, em julho vem outra coisa, e ele não te ouve. Mostre algum conteúdo para ele sobre a sua forma de trabalhar de uma forma diferente. Quem sabe você consegue despertar a curiosidade desse contador e falar, poxa, como é que esse time aqui trabalha? Então, traga a humanização para dentro das suas redes sociais. Né? Inspiração, frases, aprendizados, valores. Exemplo, persistência vale mais do que talento. Na certificação, isso é todo dia. Então, eu preciso persistir. Como que eu vou persistir? Gente, utilize também a tecnologia para ajudar vocês. Pega lá o ChatGPT e conversa com o ChatGPT. Peça para ele criar para vocês conteúdos para vocês postarem em 30 dias, 40 dias. E aquilo lá que ele te der de ideia, você vai melhorar. Você vai aprimorar para a sua realidade. Então, hoje a gente não tem desculpa para falar, nossa, eu tenho que ficar aqui pensando, porque antigamente, né, a gente fica pensando o que eu vou produzir de conteúdo para o meu Instagram.
utilize as ferramentas, a tecnologia, a inteligência artificial a favor de vocês. E humanize o processo. Não seja só você pegar lá, Ctrl+C, cria um cardzinho lá no Canva e publica aquilo e espera o milagre acontecer, de alguém se interessar e um cliente entrar em contato através do seu WhatsApp, do seu Instagram, interessado em comprar um certificado de você. As coisas funcionam de uma forma diferente dentro das redes sociais. Ensinamento. Ensine algo simples e útil. Né? Um exemplo. Qual a diferença entre o A1 e o A3 em menos de 1 minuto? Eu te explico. Traz essa explicação. Pode ser contando uma história ou um Reels explicando 3 motivos, 3 pequenas diferenças entre o A1 e o A3 que eu vou trazer aqui para você agora nesse conteúdo. E aí faz, e nunca se esqueça de fazer o CTA. Sempre no final você levar para alguma coisa, seja para uma aula que você dá, seja para o seu WhatsApp, seja para o seu LinkedIn, que seja para o seu site, compre agora com tantos % de desconto, ou não, se o seu foco não for desconto naquele momento, entre em contato com a gente e descubra mais sobre a nossa parceria. Então, sempre faça o CTA no final da sua abordagem no Instagram. Social, né, prof, provas sociais, prints de clientes satisfeitos, depoimentos, isso é muito importante você trazer dentro do seu Instagram. Print do WhatsApp com muito obrigado, salvou meu cliente, muito obrigado, salvou meu dia, muito obrigado, um excelente atendimento. Poste isso, seja nos stories, seja faça um status, né, lá dentro do seu Instagram com um destaque, né, queria falar status, falei destaque. Um destaque dentro do seu Instagram com depoimentos de clientes satisfeitos ou não. Às vezes faça um Reels, faz uma chamada, coloca esse depoimento, depois faz um CTA, então sempre coloque o depoimento do seu cliente também, que isso, prova social, gente, a gente gosta muito de ver, principalmente o cliente que está indeciso, né, isso eu falando de parceiro, o parceiro que está indeciso se ele vai te dar uma chance para conhecer o seu trabalho, ele vai muito lá nas suas redes sociais para ver as provas sociais. A gente acha que não, mas hoje todo mundo vai stalkear todo mundo. Então, a dica, faça um post ou um story com cada um desses tipos por semana, repita e varie. Você pode ver que se vocês começarem a seguir o Leandro Ladeira, vai começar a surgir patrocinados para você, ele faz patrocinado de vídeos antigos dele. Por quê? Porque faz sentido, ele não precisa ficar produzindo, ele não é um cara que produz muito conteúdo, mas ele é um cara que produz um conteúdo certeiro, que te envolve, que te faz pensar, que te faz querer comprar o curso dele. Né? Eu e meu sócio, a gente é uma prova viva disso. Né? A gente comprou o Venda Todo Santo Dia dele e compramos o Storytelling, o Stories 10X dele. Por quê? Porque ele envolve a gente. Então, e mesmo se vocês não quiserem comprar agora, né, o curso dele, não estou aqui fazendo merchan, nem nada, mas sigam as dicas que ele dá nas redes sociais, já é muito bom para você poder aprimorar aí dentro da sua empresa. Então, como se posicionar no Instagram para vender mais certificados digitais? Como a gente consegue se posicionar? Então, o que é um posicionamento nas redes sociais? Posicionamento é como as pessoas te enxergam quando veem o seu conteúdo. Então, a forma que eles vão te enxergar dentro do seu conteúdo, dentro da sua empresa, dentro do seu Instagram, é o que ele vai enxergar que é a sua empresa. Então, no Instagram, você pode ser mais um vendedor de certificado digital, sem diferencial, genérico, né, vendendo Ctrl+C, Ctrl+V, ou uma autoridade que resolve problemas reais e tem conteúdos que inspiram confiança e desejo. Mesmo que o certificado digital seja igual para todo mundo, você pode gerar confiança e desejo no cliente. O seu objetivo é ser visto como profissional confiável, especialista no que você faz, pessoa com que o cliente quer conversar, marca que entrega mais que um certificado, entrega solução e tranquilidade. Né? Aqui você vai ter tranquilidade, aqui eu vou solucionar os seus problemas, e aqui você vai poder conversar comigo sobre as suas dúvidas, eu vou estar à disposição para esclarecer o que você precisa.
né? Aqui eu não trouxe o exemplo, porque eu coloquei o exemplo mais lá embaixo para mostrar para vocês os vídeos, tá? Então, elementos do posicionamento eficaz no Instagram. Bio clara e estratégica. Então, a sua bio está clara. Você tem quem você é, o que você faz, como você ajuda. Um exemplo, certificado digital sem burocracia. Goiânia, atendimento rápido e seguro. Chama no direct. Use o Linktree, é gratuito, tá lá. Coloque tudo organizadinho, né, lá na sua bio. Vou mostrar para vocês o meu Instagram, só para vocês poderem ter uma ideia de como usar o Linktree. Então, aqui, ó, qual que é o meu objetivo? Ajuda os certificadores digitais a prospectar, vender, fidelizar e resgatar clientes com estratégia e resultado. Faça seu diagnóstico sem custo. E aqui no Linktree, você consegue ver, entrar em contato comigo pelo Instagram, você consegue ser direcionado para o meu canal do YouTube, você consegue ser direcionado para o meu LinkedIn. Aqui você pode participar gratuitamente da próxima aula, você vai preencher o formulário, ou então você vai ser direcionado diretamente para o meu WhatsApp para agendar a sua sessão de diagnóstico. Então, tá tudo aqui dentro. O que eu mais costumo ver é as pessoas colocarem tudo na bio. E aí fica uma bio tão carregada que as pessoas não entendem o que você faz. Então, divida. Coloque a sua Roma, né? O que é a sua Roma? A Roma é onde você quer levar o seu cliente. A minha, eu quero ajudar as certificadoras a prospectar, vender, fidelizar e resgatar clientes. Qual que é o objetivo? Qual que é a Roma da sua empresa? E aí as informações de onde ele vai entrar em contato, seja do seu site, seja do... Você coloca tudo dentro do Linktree, para ficar uma bio clara. Foto de perfil profissional, foto com sorriso ou uma logo bem legível, né? Evite imagem genérica ou sem identidade. Eu gosto muito da bio com foto de pessoas, né? Mesmo que seja sua R, né? Você colocar uma foto de pessoas. Agora não. Lene, eu quero colocar a foto da minha logo. Então, que seja clara, que mostre realmente qual que é a sua empresa, não somente um símbolo que o cliente fala, poxa, quem que é esse? Quem que é essa pessoa? Os destaques precisam estar organizados. Então, crie destaque como funciona, depoimentos, quem somos, tipos de certificados, dúvidas frequentes, porque se o cliente tiver alguma dúvida, se ele for lá no Instagram, ele consegue ser direcionado ou para algum suporte, ou então lá ele vai ter as dúvidas frequentes. Como instalar, baixar o meu certificado digital da máquina? Coloca lá. Então, isso vai ajudar com que seu cliente também tenha informações. Feed com estratégia de conteúdo, né? Conteúdo que educa, conecta, prova e gera desejo. Use carrosséis, reels ou stories. Não fique só no post de card frio com foto de token ou banner. Né? Aquele conteúdo só frio. Claro que tem dia, gente, que a gente pode colocar, não é proibido colocar. Mas você precisa ter conteúdos quentes, que envolvam o cliente, que desperte a curiosidade dele. Visual e comunicação. Né? Cores neutras e limpas transmitem mais confiança. Evite poluição visual, filtros exagerados ou excessos de fonte. Use legendas mais humanas, com emoji e espaçamento. Todo vídeo que você produzir que tiver fala, coloque legenda. Por quê? Hoje, eu vou falar uma experiência minha como mãe. Quando eu vou colocar minha filha para dormir, e ela dorme, e eu deito do lado dela, eu quero ver alguma coisa no Instagram, e eu não estou com fone, eu quero ver, eu vou rolar o feed. Se eu ver um vídeo que tem legenda, eu consigo ler e entender o que aquela pessoa está falando. Estou falando da minha experiência como mãe. As pessoas surdas também, então a gente tem que colocar, o conteúdo é para todo mundo. Não é somente, você não está produzindo conteúdo somente para você, ele é para todo mundo. Então coloque legenda, porque isso vai facilitar. Muitas vezes sem legenda eu nem assisto. Então, um exemplo, errado, né? Emitimos certificados com rapidez. O certo, sabe aquele contrato que não pode esperar? A gente resolve na hora. Você não está falando nem em emitir certificado. Você está falando em contrato. Como que você vai resolver isso? Gera uma curiosidade.
E essa curiosidade vai gerar o cliente assistir o seu conteúdo, ou ver o seu carrossel, ou passar, né, o seu stories. Então, a interação, gente, hoje ela é posicionamento. Então, não deixe o cliente sem resposta. Responder comentários direct reforça a confiança. Curtir e comentar em perfis de contadores, advogados, MEIs da sua cidade, ajuda a te posicionar no radar deles. Faça enquete, caixinhas de pergunta, vídeos com bastidores. Isso te torna gente como a gente. E clientes compram de quem eles confiam. Então, eu costumo dar essa dica, vou dar essa dica aqui para vocês. Conecte com o cliente antes de tentar prospectá-lo, né? Cerque ele de todas as formas. Curta stories, responda os stories dele que ele está postando, curta o feed, né? Faça com que ele veja que você está interagindo com as postagens dele, para depois você fazer uma abordagem comercial e tentar apresentar a parceria, o que você trabalha. Reels e Stories, sua vitrine como autoridade. Stories todos os dias, nem que seja mostrando o seu café, uma entrega, uma dica rápida de como utilizar seu certificado digital. Faça os stories, né? Não fique sem postar. Reels curtos de 15 a 30 segundos, com histórias reais ou dicas objetivas, funcionam muito para tráfego orgânico. O cliente, coisas rápidas, funciona muito para o cliente olhar e ver você, né, nas suas redes sociais, te entregar, né, o Instagram entregar de uma forma orgânica. Aqui eu não trouxe Reels de 30 segundos, mas eu trouxe alguns exemplos para vocês poderem olhar, né, como que utilizar o poder do storytelling dentro da sua empresa. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui foi um que eu produzi, um conteúdo. Então, eu estou... Então, o que eu fiz? Contei uma historinha, envolvi, né? Falei sobre o certificado, falei a minha Roma, o que eu entrego, e depois chamei, fiz o CTA chamando para aula. Então, sempre trazer, né, chamar a pessoa para algum lugar. Outra exemplo que eu trago para vocês, aí é do Leandro Ladeira, né? Esse stories aqui ficou muito legal. Deixa eu compartilhar. Aqui, interromper o compartilhamento. Deixa eu... celebrar a união entre o perpétuo e o lançamento. E vamos aos votos. Eu, Leandro, o maior especialista em perpétuos do Brasil, aceito o lançamento para aumentar minha margem de lucro. Eu, Érico. Eu, Érico Rocha, o maior especialista em lançamentos do Brasil, aceito perpétuo para ter fluxo de caixa entre os meus picos de venda. E agora pode beijar a noite. Aí, ó, me dá um microfone aqui logo. Ó, eu não quero saber, eu não faço qualquer coisa para vender ingresso não. Tá aqui, beleza, já fizemos aqui a presepada, chamou a atenção. O negócio é o seguinte, o evento é dia 13, 14 e 15 de dezembro, em São Paulo, vai ser a celebração do casamento
do lançamento com o Perpétuo, o maior evento de marketing digital do Brasil. Se quiser ir, você vai, mas também não vou beijar o Érico, não. Trabalhar. Light Copy. Estamos aqui nesse momento para Então, celebrar o que a ele união. fez aqui? Ele produziu um conteúdo que, assim, nunca esperavam um casamento, né? Fizeram um evento juntos, né? Então, eles foram chamar para o evento. Então, fizeram uma coisa simples, mas que chama atenção. Você fica preso, querendo saber o que vai acontecer no final do vídeo. Né? Outro exemplo que eu trago também do Leandro Ladeira é ele falando sobre... Deixa eu compartilhar aqui o último exemplo para vocês poderem visualizar. Deixa eu atualizar, que aí vocês veem do começo. Dois amigos beijou minha namorada na minha frente. Eu tinha 15 anos. Quem toma chifre quando é adolescente não devia chamar de corno, devia chamar unicórnio. Só tem um chifrezinho pequenininho assim. Então, eu tinha 15 anos e conheci a menina no Mirk. Se você é muito jovem... O Mirk é tipo o Tinder da minha geração, que eu sou meio que dos anos 90, né? E se você é velho demais e não sabe o que é Mirk, é tipo o bate-papo da UOL. Lembra, né? Do bate-papo da UOL. Eu sei que você lembra. Eu vou fazer você dar um sorriso de nostalgia. Essas 3 frases vão remeter boas memórias na sua cabeça. Oi, quer teclar? Teclas de onde? Tem foto? Essas frases são responsáveis pelo aumento da fecundidade nos anos 80. Muita gente já terminou transando com essas 3 frases. E ainda tinha uma frase perigosa ainda, que é: tá sozinha? A lenda diz que toda vez que alguém digita tá sozinho, essa pessoa digita com uma mão só. Bom, resumindo, eu sempre fui bom de papo, bom de copy, sabia conversar bem. Joguei uns gatilhos mentais e marquei um encontro presencial com a menina. Quando eu cheguei pessoalmente e vi a menina, eu falei: meu Deus, ela é linda. E ela disse: meu Deus, ele não é tão bom de papo assim, não. Ela era a menina da escola particular, sorriso lindo, perfeito, bem vestida, alta. Eu era o menino da escola pública, mal vestido, os dentes tortos, 1,65 m. Dava pra ver o nosso contraste de longe. Quem olhava falava: esse casal aí não orna, não. Aí eu fiquei conversando um pouquinho com ela, achando que não ia dar em nada. Mas eu não sei o que aconteceu, que eu acho que ela ficou com pena de mim na hora de despedir. Essa menina me deu um beijo. Um beijinho de John Halmed, sabe? Foi o momento mais emocionante da minha vida até então. E pra ela foi o maior arrependimento da vida dela até então. Aí eu voltei pra casa, adolescente, falando: eu tô amando, ele é o amor da minha vida, tô namorando. E o que eu fiz depois disso? Eu fiz o que todo menino de 15 anos faria. Contei pra todo mundo. Aqui, ó, tá vendo essa menina aqui? Peguei, ó, bonita aqui, ó, essa gata aqui, ó, tá comigo. Contei pra todo mundo. Se eu pudesse, na época, eu colocava no outdoor. E ela, se pudesse, comprava uma canetinha do MIB pra aplacar aquele momento na memória dela. E olha só como é que eu fui gênio. Peguei meu melhor amigo e falei: meu irmão, tu não sabe, bicho, a gata que eu peguei, dá uma olhada aqui nessa menina. Ele perguntou: onde é que você conheceu? Não, eu conheci no Mirk aqui, ó. Esse aqui é a hora que ela entra, o nick dela, contando tudo, o espertão aqui. E aí era a época das férias de julho, eu tive que viajar com meus pais. E durante a viagem eu pensava nela o dia todo. Ficava imaginando as cenas da gente junto, correndo, num gramado de girassóis, torcendo para os filhos parecerem mais com ela do que comigo. Já tava mandando bordar roupa de cama com o meu nome e o dela. Eu era adolescente, 15 anos, a testosterona tava alta, mas naquelas férias eu resolvi me preservar. Era junho, mas eu fiz o NoFap September. A galera do NoFap vai saber o que eu tô falando. Até minha avó não me reconheceu direito, ela falou: menino, você tá corado, diferente. Eu falei: vó, eu tô me preservando. Aí quando eu volto de viagem, o meu amigão lá que eu conversei me chamou: ô Ladeira, bora pro cinema? Eu lembro até hoje, ele me chamou pra assistir X-Men. Aí eu fui com ele, chegando lá, eu olho pro lado e aparece ela, linda. Ela tava tão linda que até o professor Xavier, que tava no flyer, levantou pra aplaudir. Aí eu olhei pra ele: caraca, moleque, tu é foda mesmo. Preparou uma surpresa pra mim. Aí quando ela chegou mais perto, ele falou: Leandro, a gente te chamou aqui pra te contar uma novidade. A gente tá namorando. E aí ele foi lá e deu um beijão na boca dela. Falei: pô, cara, que legal. Existiam umas 30 maneiras com um pouquinho de dignidade de você contar isso. E você escolheu a mais humilhante de todas. E ela aceitou. Que casal bonitinho, vocês se merecem. Aquele dia eu voltei pra casa derrotado, humilhado. Mas ele veio e resolveu tudo pra mim, pra curar todas as minhas mazelas e as minhas tristezas. O poderoso tempo. Olha só como é que é a vida. O relacionamento deles foi duradouro. Foram anos de sofrimento pra ela, que teve que aturar um cara meio mau caráter, né? E adivinha como é que eles terminaram depois de anos de relacionamento? Ele terminou com ela pra ficar com a melhor amiga dela. Que lindo, ele manteve a coerência comportamental. É um cara que segue seus princípios. Aí ele casou com a melhor amiga dela e aí eles se separaram também. E aí adivinha como é que terminou? Ela ficou com o amigo dele. Eu fico na dúvida se isso é karma ou se é só a lógica da vida acontecendo. E 20 anos se passaram, esse cara virou funcionário público de baixo escalão. Ele publica umas fotos de carinha de quem tá viajando na Disney, mas tá com o nome no Serasa. E eu, o que aconteceu comigo? Eu virei multimilionário, reconhecido como um dos maiores cases da história do marketing digital. Me casei com uma mulher linda, tive 2 filhos lindos, moro numa mansão, eu tenho até um barco. Eu vivo uma vida incrível com a minha família. Eu fiquei rico, bonito.
Tá bonito, eu não fiquei tanto não, mas quando eu fico rico eu me sinto mais bonito. Eu fiz a harmonização financeira. E hoje, pra mim, essa é só uma história engraçada que eu posso vir aqui e contar pra vocês. Pra essa menina, talvez tenha sido o maior arrependimento da vida dela. Pra esse cara, uma grande lição. A vida devolve com juros e correção. Ou seja, na vida, tudo que você planta, colhe e depois não adianta se arrepender. Falando em arrependimento, a Big Black Friday infinita do Venda Todo Santo Dia está aberta. E pra quem não comprar, esse vai ser o maior arrependimento da sua vida. Então clica no link da bio e veja a oferta em que eu tô disponibilizando todos os meus cursos e todos os cursos do Érico pro resto da vida. Um dos meus melhores amigos beijou minha... Ele contou toda uma história para falar sobre a Big Black Friday infinita que eles fizeram, né, com relação ao produto deles. Então, o quanto quem é da época do Mirk aqui, quem é da época do chat do UOL, com certeza ficou muito mais envolvido nessa história. Então, tem como trazer isso para a nossa realidade? Sim. Né? Às vezes, você conectar o seu cliente, né? Como que era emitir um certificado digital há 10 anos atrás? Começa a contar uma historinha, começa a envolver o cliente. E uma história que ele contou tem alguma coisa a ver com o que ele estava vendendo? Nada a ver com o que ele estava vendendo. Só que ele criou e você fica envolvido. E você fala assim, gente, isso é tudo o poder do storytelling. Eu adoro esse vídeo dele, porque traz esse envolvimento. Principalmente a gente que é dessa época, a gente fala, gente, como é que vai acabar isso? Eu ficava pensando assim, será que ele casou com a menina? E a gente fica envolvido na história. Então, outro exemplo, né, os 3 erros que fazem você perder um certificado digital. Você precisa mesmo de um token? Eu te explico. Né, como você utilizava um certificado digital há 10 anos atrás. Então, você fazendo toda a produção. E não precisa ser uma produção gigante ali, ele estava em frente contando uma história. Né, fazendo uma história, envolvendo a gente dentro da história dele. Então, utilize o poder do Stories 10x, o poder do storytelling, né? Nem o Stories 10x, porque o Stories 10x é quando você posta no Instagram, né? Nos Stories mesmo. Essa é a parte do storytelling, da copy. Utilize a seu favor, contando uma história, envolvendo o seu cliente. Posicionamento não é só aparecer, é como você faz as pessoas se sentirem. Faça o cliente pensar, essa pessoa entende a minha dor. Fale a linguagem do seu público, sem juridiquês, sem tecnicidade exagerada. Né? Às vezes a gente tem a gente quer falar bonito demais, né? A gente quer... E traz uma linguagem que nosso cliente não vai entender. Então, converse, seja simples, seja claro e seja empático na sua abordagem. Resumo rápido para posicionamento. Perfil organizado, bio com destaques, visual limpo, conteúdo constante, histórias, provas, ensino, comunicação humana e próxima, reels e stories com bastidores e soluções. Vai visitar um cliente, grava os bastidores, estou aqui visitando o cliente X, Y, olha o que está acontecendo. Relacionamento com o público, respostas e interação, sempre responda ao seu cliente. Mostre o valor da sua entrega, não somente do seu produto. Como você entrega isso? Que isso vai trazer também engajamento nas suas redes sociais. Chamada para ação inteligente. Ensinar a vender sem ser vendedor. Ao final dos stories, posts, né, você sempre colocar CTAs sutis. Se você também precisa de um certificado rápido e seguro, me chama. Quer evitar esse tipo de perrengue? Eu posso te ajudar. Já pensou em algo parecido? Me manda mensagem. Né? Igual ele fez lá, o Leandro Ladeira fez o CTA para o evento dele, né? Quando ele estava fazendo o evento com o Érico Rocha. Depois ele fez o CTA, contou toda a história do corno lá para ele fazer o CTA da Big Black Friday Infinita. Então, sempre trazer esses CTAs no final, levando o seu cliente para algum lugar, seja uma oferta, seja... Você pode utilizar também escassez, né? Por tempo limitado, para a pessoa poder entrar no seu site ou em contato com você e renovar o certificado, ou conhecer sobre a parceria. Sempre faça CTAs chamando o cliente ou parceiro para alguma coisa. Estratégia de publicação semanal. Dar um simples plano acessível e aplicável. Segunda, por exemplo, inspiração, motivacional com o contexto do seu trabalho. Na terça, transformação, antes e depois de um cliente. Quarta, ensinamento, responda algumas dúvidas comuns. Na quinta, história e objeção, história real de quebra de crença.
Na sexta, né, prova social, um print ou depoimento. Sábado, algum relacionamento, bastidores. Se for participar de algum evento, melhor ainda, né, traz esse bastidor. Domingo, identidade, quem você é, qual que é o seu propósito. Coloque também nas suas redes sociais o que você faz, o que você ajuda, né? Coloque em destaque lá nas suas redes sociais quem que você é, quem que a sua empresa é, qual que é seu time. Então, aqui também tem uma rotina de posicionamento. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Loiane, eu preciso postar todo dia? Não, não precisa. Mas você precisa trazer conteúdos que vai fazer com que o cliente sinta que, nossa, aqui eu entendo de certificado digital de uma forma diferente, uma abordagem diferente. Qual que é a conclusão disso tudo? Então, pare de tentar vender com preço, comece a vender com histórias. Aplique o método Stories 10x, comece a seguir lá o Leandro Ladeira, para você poder ver a forma que ele faz conteúdo e coloque isso em prática dentro da sua AR. Poste com frequência e varie os tipos de conteúdo. Não consigo produzir conteúdo a semana inteira? Vídeo? Faz um vídeo, faz carrossel, aí depois faz outro vídeo menorzinho, faz um vídeo maior, vai produzindo conteúdo conforme a sua frequência dentro da sua empresa. Venda todo santo dia é o resultado da constância e conexão. O segredo para vender mais está nas histórias que você conta e na conexão o que você cria. Então, comece hoje. Não deixa para amanhã. Hoje, dia 2/6, comece hoje. Faz um antes e um depois. Se você tiver algum case de sucesso aí de um cliente com relação, por exemplo, ao imposto de renda, faz hoje. Como era o meu cliente antes e depois de utilizar o meu serviço na declaração de imposto de renda? Mesmo que foi agora em maio, você vai trazer um antes e depois de uma forma mais estratégica, de uma forma mais sutil, mais suave, trazendo o conteúdo para dentro do seu Instagram. É isso, gente. Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Querem falar alguma coisa? Eu vou passar para vocês aqui a nossa avaliação para vocês poderem responder o nosso NPS. Como combinado, eu mando para vocês, né, o nosso mapa mental. Então, me sigam lá nas redes sociais também, vejam algum conteúdo que eu posto, se tiver alguma ideia, alguma sugestão, alguma crítica. Gosto muito de receber feedback, sugestões, né? Muita gente entra em contato comigo, Loiane, vamos faz uma aula mais mão na massa. Então, eu estou pensando em fazer uma aula mais mão na massa para vocês, para me dar um tempo para vocês fazerem. Eu sei que a vida da gente é muito corrida, e se vocês estão aqui é porque vocês querem dedicar um tempo ao aprendizado. Então, das próximas aulas, estou pensando em fazer isso. Se vocês quiserem deixar lá no nosso NPS alguma sugestão de fazer um mão na massa, isso é muito bom, porque como você está aqui se dedicando a esse momento, a gente pode colocar para rodar, e se vocês quiserem que eu dê feedback depois, se fizerem as postagens, me manda depois no direct para me ver, comentar, seguir, compartilhar, tá bom? É isso, nossa aula hoje de o poder do storytelling finalizou. Foi uma aula mais compridinha um pouquinho, porque eu mostrei os exemplos para vocês, mas estou aqui à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Meu WhatsApp está à disposição, meu direct também está à disposição, eu respondo a todos vocês, tá? É isso, nossa próxima aula, segunda-feira que vem, eu vou colocar lá no grupo o nosso tema da nossa próxima aula. Se vocês quiserem convidar pessoas para participar, vai ser no dia 9/6, às 9 horas. Fiquem à vontade, absorvam o máximo. Eu estou aqui de coração para ajudar vocês a acelerar o processo de vocês, se destacarem nas redes sociais e também se destacarem no mercado de certificação digital. Muito obrigada, bom início de mês para vocês, boas vendas, e que vocês vendam mais na segunda, porque quando a gente tira pedido da segunda, ainda no início de mês, quer dizer que o mês vai ser um sucesso. Até mais para vocês, gente. Boa semana, bom mês, e espero vocês no dia 9/6, às 9 horas, para a gente falar um pouquinho mais sobre como criar estratégias para a gente vender mais na nossa empresa. Tchau, tchau, gente. Até mais.